perguntas aqui dos ouvintes, né? Perguntando à doutora Anitta Leopoldina, ela é ginecologista, a gente está conversando com ela aqui no Comunidade em Movimento. Uma perguntinha sobre infecção urinária. Esse problema aí tem acometido aqui muitas mulheres na cidade de Goiânia. Como é essa infecção urinária? Como é que se pode combater esse tipo de infecção, doutora? Olha, infecção urinária é uma infecção que você adquire, tá certo? Na maioria das vezes, por uma falta de orientação na higiene pessoal, principalmente na evacuação. 90% da população se contamina por germes da flora intestinal, ou seja, Escherichia coli ou Enterobacter. Então, nesse caso, quando for fazer a higiene após evacuar, sempre limpar da frente para trás, né? E ter o máximo de cuidado. Às vezes tem pessoas que reaproveitam o papel, dobrando, reutilizando. Então tem que ter o máximo de cuidado para não se contaminar. E essa questão de infecção urinária não é só aqui em Goiânia. A gente encontra principalmente nas crianças e em pessoas de certa idade ou pessoas obesas, porque elas não têm a facilidade de colocar o bracinho para trás para poder fazer uma boa higiene. Não se deve estar lavando com ducha, porque as fezes, elas não são elefante que você vê, as bactérias. Elas são microscópicas, então a própria água da ducha que leva para limpar, ela volta, já que a mulher tem uma proximidade muito grande do ânus com a vagina, ela vai voltar as bactérias para frente e irá ser contaminada. Então, ducha não deve ser usado quando se evacuar. Homem pode até ter esse benefício, mas a mulher, infelizmente, não. Como a mulher sofre, né? Interessante. Olha, tem uma perguntinha aqui. Tenho 6 filhos. Nos últimos 6 anos, quando eu tive a minha última filha, eu estou usando só camisinha. Mas tive em todos os partos hemorragia. A minha menstruação vem muita mesmo. Fui ao médico em Recife. Tomei o que foi passado por ele, mas nada resolvido. O que faço? A ouvinte de 40 anos, mãe de 6 filhos. Bom, nesse caso é um pouco mais complexo. Por quê? Primeiro, tem que se ver se a paciente é obesa, que a obesidade é um dos fatores de aumento de sangramento durante a menstruação. Temos que verificar se ela tem algum distúrbio metabólico à base de tireoide, que também, o hipotireoidismo também leva a esse tipo de coisa. E assim como as coagulopatias, ou seja, doenças do sangue que levam a esse tipo de procedimento, ou seja, hemorragia menstrual. Mas existem lesões intrauterinas, como pólipo, como endometrites, e que leva ao sangramento durante a menstruação. Então, assim, dizer por telefone que a paciente deve fazer isso ou aquilo, nunca. Primeiro procurar o médico, verificar outras patologias que ela porventura tenha e ser adequado o tratamento específico. A Simone da Vila Mutirão, ela pergunta, além da cólica, costumo sentir tonteiras, enjoos e até desmaio. O que fazer? Tá desesperada, né? Cólica é uma coisa bem interessante, porque a principal causa de cólica é infecção. Segundo, é a endometriose, ou seja, você menstrua para dentro e menstrua para fora. E quando você entra aquele sangue menstrual, ele irá fazer tumores de sangue, que é uma das causas de esterilidade. Então, primeiro, Simone, a gente tem que saber se Simone é uma pessoa jovem, se Simone é uma pessoa que tem infecção pélvica, um corrimento ou uma DST, né, uma DIP. E essa questão de tonteira, a gente tem que saber se essa tonteira que ela sente pode ser uma anemia, pode ser uma enxaqueca, pode ser algum distúrbio emocional, pode ser pela própria cólica que ela sinta, ela responder somaticamente, ou seja, transformar em tontura essa cólica que ela sente. E essa questão de desmaio também. E se porventura não tiver nada ginecológico relacionado a isso, ela tem que providenciar um neurologista, porque durante a menstruação existe uma alteração hormonal complexa na mulher. E quando ela é jovem, ela tem que ser diagnosticada cedo, porque ela pode ter até um aneurisma, pode ter alguma coisa mais grave e tem que ser feito isso o mais rápido possível. Certo. A Karina da Rua do Frutapão pergunta quais os riscos de infecção por HPV em mulheres grávidas? Bom, a mulher grávida, ela por si só já tem uma diminuição da imunidade, né? Porque ela já tem 50% do bebê pertence ao marido, é um corpo estranho para ela. Então cai a imunidade dela. Se ela tiver contato com HPV, ela, com certeza, ela poderá ter o HPV. Por que eu digo poderá? Porque existem pessoas que, mesmo em contato com o HPV, ela não desencadeia a doença.
A gente não sabe bem ao certo, tudo leva a ser um aumento da imunidade individual de cada pessoa, porém a grávida ela tem uma tendência a ter o HPV mais fácil do que as outras mulheres. E pessoas que têm HPV adormecidos, ou seja, em latência, aquela que já teve o HPV, mas que não tem mais nenhuma lesão, né, nos exames dela, aí ela diz, eu estou boa. Não, ela está controlada. Quando ela engravida, ela retorna aquelas lesões tradicionais de verrugas, né, que são as formas mais conhecidas, as vegetantes. Tem mais uma pergunta aqui no consultório de graça com a doutora Anita Leopoldina, ginecologista, atendendo hoje os ouvintes aqui na Nova FM. A Ana de Freitas, na Rua do Lindo Amor, a pergunta: estou morando junto com meu namorado e não queremos filhos, pelo menos nos próximos 8 anos. Tomar pílula por um período tão longo é seguro? Olha, a pílula anticoncepcional, muita gente acha que quem toma muito tempo vai ficar estéril, né? Então, quem está usando anticoncepcional vai precisar de um tempo para poder engravidar. Ou seja, ela tomou 1 ano anticoncepcional, tomou 2, aí ela disse, não, eu vou parar, só vou engravidar daqui a 6 meses. Não, não é verdade. O anticoncepcional, se você esquecer um dia o comprimido, você corre o risco de engravidar. Então, tanto faz 1 mês, como 1 ano, como 6 meses, 8 anos, ela apenas irá diminuir o crescimento endometrial dela e ela fará com que esse útero, ele vá ter uma certa dificuldade com 8 anos, podendo ou não, porque cada paciente responde de um jeito. Ela pode ter o quê? A gente esperar um mês de descanso, né? Pelo menos a cada 2 anos que ela estiver usando anticoncepcional, ela passa 1 mês sem usar, para que ela tenha uma menstruação normal e ela fazer uso de 8 anos. Agora, vale salientar, se ela casou agora e só quer engravidar daqui a 8 anos, eu não sei a idade dela, mas a gente preconiza que as mulheres tenham filhos antes dos 35 anos de idade, porque os ovários nós já nascemos com todos os óvulos que irão engravidar. Se você chega aos 40 anos, já existe uma falência ovariana. A dificuldade pela própria idade já irá levar à gravidez com maior dificuldade ou uma gravidez com mais facilidade de síndromes, principalmente a síndrome de Down. Então são aquelas crianças que porventura elas têm maior facilidade de virem doentes nesse período. E as mães que engravidam já acima da idade, que seria acima de 35 anos de idade, a gente encontra maior índice de pressão alta, de diabetes, de descompensações outras relacionadas à própria idade, que a gestação, ela... A idade ideal para a mulher ter relações ou engravidar é a partir dos 18 anos e o homem com 35 anos? Olha, o homem com 35 anos, eu espero que ele esteja bem definido profissionalmente. Mas, assim, a gente sempre fala que a idade que a gente preconiza é de 18, tá certo? Aos 30 anos, que é quando os óvulos estão bem jovens e estão óvulos maduros, prontos para engravidar. Mas ninguém aconselha hoje engravidar com 18 anos, porque estão estudando, a mulher por si só, ela já quer ser uma profissional, não é? Não quer ser mais dona de casa. E a mulher está querendo tomar o espaço aí do homem, né? Essa guerra sempre vai existir. Então, 25 anos seria a idade ideal, a partir dos seus 23, 24 anos, porque emocionalmente ela estará pronta e fisicamente ela também estará pronta. O Eduardo, da Rua Posto do Rei, ele pergunta o seguinte: é necessário que o parceiro sexual também faça os exames preventivos no caso dele ter tido relação com uma mulher infectada pelo HPV? Olha, essa história é bem interessante a gente falar de homem, porque o homem acha que ele não tem nada, né? Primeiro, o homem pode acompanhar a sua esposa, a sua parceira, o ginecologista? Ele deve. Primeiro porque, às vezes, as nossas informações para a mulher... Então, ponto para mim. As informações que nós passamos para a mulher, muitas das vezes eles não acreditam. E outra, muita coisa ele tem dúvida e não tem coragem de perguntar. Às vezes pergunta aos colegas e recebe informações erradas. Então, o ginecologista, assim como o urologista para o homem, pode ser bem esclarecedor. Não irei fazer exame no homem, mas a gente informa e os procedimentos que eles devem fazer. Então, o homem com HPV, a maioria, ele não desencadeia aquela lesão vegetante, que é conhecida como crista de galo popularmente, né? Só que o homem esquece que quem tem HPV, que é uma doença venérea, né, uma doença sexualmente
transmissível, que antigamente era considerada como doença venérea, conhecida, aliás. Então, eles são cancerígenos, né? Então, ele não é 100%, mas o HPV ele tem um potencial muito alto de câncer, tanto para pênis como para colo e vulva de mulher. Muito bem, vamos a um apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta e toda essa entrevista está sendo registrada pelo blog do AndersonPereira.com. Acesse o blog do Anderson Pereira, já está para lá de 200 mil acessos, isso é bom. E o Comunidade em Movimento está sempre ao lado do blog do Anderson Pereira. E você pode ouvir a Nova FM também no blog. Vamos a um apoio cultural e a gente volta já conversando mais com a doutora Anita Leopoldina, ela que é ginecologista. E a gente volta já. Primeiro lugar! É interessante, né? O homem traz para Anderson, como é que pode, Tadinho? Depois eu vou completar essa pergunta dela. Aqui. Sei lá. Teve relações Encerra, dá com o a stop. mulher. Top. Ela teve relações com mulher com HPV e... Quer dizer, teve relações com... Como é que Foi? Ô, João, qual foi o local que você Já? falou que o prefeito foi caçado? Isso. Tá gravando aí? Tá bom, tô indo pra aí. Pra delegacia, né? Pra delegacia? Aconteceu o que antes? Tá, tô indo pra aí. Os carros todos, inclusive ele foi apreendido pelo estranho. Tudo com... O pessoal do estado chegou, coliforme fecal e tudo essa água. Coliforme, tá vendo? Não tem problema. Essa saiu nojenta. Sabia que um dia isso ia acontecer? Olha, e agora que ia terminar de filmar aí? Não, e o pior é que ele tem a